ok? Ó. Aí, já deu que está gravando. Então, a 3.3 ela é uma aula mais tranquila. Então, eu dimensionei, eu falei, opa, nesse tempo necessário aí que a gente vai ter, é o suficiente para a gente conseguir ver. Por quê? Ela aborda essa parte dos ensaios, daquilo que a gente viu na 3.2 e na 3.1. Então, ela pega a unidade, trabalha conceito de círculo de Mohr, depois faz aplicações, por isso que eu fiz até a inversão, em função do conceito de círculo de Mohr, e depois ela traz uma parte teórica voltada aos nossos ensaios de laboratório. Então, ensaio de cisalhamento direto. Primeiro ensaio, essa é a máquina, tá? Eu tenho o meu solo contido. Aqui eu posso observar, na horizontal, a minha tensão de X, aqui a tensão de Y. E aí eu vou aplicando carga. Ao aplicar carga, ela faz o quê? Cisalha a amostra. Quanto tempo leva até cisalhar? Este é o objetivo do ensaio, o ensaio direto de cisalhamento. Então, ele pode ser executado basicamente de 3 formas, em função da presença ou ausência de água, como também na condição do solo natural, sem água. Esse sem água não significa sem umidade, né? Não vamos confundir as coisas. São parâmetros que me interessam, mas eu tenho que ter noção daquilo que eu estou fazendo. Então, eu posso ter ele totalmente saturado com água, eu posso ter ele totalmente seco, e eu posso ter ele ao natural, ou seja, com umidade, né? Então, ao levar a amostra de solo, embora ela aparentemente esteja com cara de seca, ao laboratório, nós levamos a amostra de solo ao laboratório, ela tem cara de estar seca, que está tudo tranquilo com a amostra, mas ela não está sem umidade, né? Ela não está com 0 de umidade, ela contém umidade. Então, na presença de água, o ensaio pode ser sem essa drenagem dessa água, e a segunda é permitir que ele sofra essa carga vertical e, consequentemente, a drenagem da amostra. E a terceira é permitir a total drenagem. Nós vimos isso na seção 2, na unidade 2, quando a gente mostra lá o ensaio. Opa, fecha a pressão, abre a pressão, tira totalmente a água. Ok? Então, dessa maneira, a gente aplicamos o esforço horizontal na amostra, poderia ser na vertical também, sem problema nenhum. Aplica na horizontal para a gente analisar e ver. Então, a gente faz esse ensaio com a tensão, ela é controlada. Né? Como assim? Quanto de carga eu aplico no equipamento, quanto de carga eu permito que o equipamento aplique no solo e que ele gere aí os dados, tá? Então, isso é um conceito bem interessante. Daí eu vou medir o quê? O esforço horizontal até que ocorra essa deformação e depois a estabilização com o solo cisalhado. Então, a gente vai fazendo o quê? Variando a força horizontal, aumentando, aumentando, aumentando. Se eu voltar lá na máquina, voltando aqui na máquina, eu faço o quê? Aplico carga nesse sentido, tá? Esse é meu sentido horizontal, que ele se refere, e eu poderia também executar o ensaio na vertical. Eu posso repetir o ensaio primeiro na horizontal, depois na vertical, e analisar os planos de cisalhamento. Basicamente é isso. Tá? Então, nessa segunda maneira, seria controlar o quê? Eu não controlo a tensão, mas eu estou controlando
a deformação. Então, a caixa de cisalhamento ela vai se deslocar a uma velocidade controlada, onde as medidas de resistência ao cisalhamento correspondem por meio de um anel dinanométrico. Ué? Não sei por que não carregou, vou sair. Vou descartar. Eu vou voltar. Não sei por que não carregou. Alguma coisa deu errado que eu não sei explicar o que. Tá? Esse é o anel referido de nanométrico. Olha o medidor dele. Este mede horizontal, este mede vertical. Aplica a carga. E posso aplicar. Mas lembrando que todas as análises que a gente faz, a gente considera o quê? Uma delas constante e a outra em movimento. Daí aqui ele vai registrando. Então o objetivo do ensaio é esse. E aí ele traça a nossa famosa curva de tensão-deformação, né? Lá da lei de Hooke. Então, deformação horizontal, quanto ele caminhou, e aqui o cisalhamento. Se eu for analisar este trecho aqui, é um trecho elástico, ele deforma e retorna. Este aqui ele já está sofrendo deformação, e mais ou menos esse ponto aqui ele sofre a ruptura. Então, a partir deste ponto aqui, ó, ele começou até dar a ruptura repentina, né? Mas quando ele atingir esse platô aqui, ó, que ele já estabilizou, ele já indica para a gente que, ó, já deu para mim. Ou seja, quando eu tenho uma máxima tensão, que é o ponto que eu estou marcando aqui de máxima tensão, e aí ele começa a declinar essa tensão da máxima, significa que ele vai executar a ruptura repentina. Essa análise que eu estou fazendo, se vocês forem analisar, eu pego o concreto e ela vai me dar uma análise igual, o gráfico é igual. Professor, estou falando de solo. Eu pego o aço e vai dar uma análise igual. Professor, é solo. Não interessa, né? Por quê? Tensão vezes deformação. Repare que eu não estou falando em tempo, eu estou falando deste cara com este cara se relacionando, é a relação entre estes dois, né? Quanto deformou, tanto que ele traz aqui, ó, deformação horizontal, e aqui ele está trazendo a tensão. Essa aqui é o símbolo da tensão, geralmente é usado para tensão normal. Mas não muda. A tensão é tensão mesmo que ele está medindo, tensão por deformação, lei de Hooke, aplicada ao solo. Tá? E aí eu tenho o quê? Análise desse cisalhamento direto. Por exemplo, nas areias. As areias não têm o quê? A gente já aprendeu? Coesão. E uma areia compacta. A areia fofa, os grãos estão o quê? Conceito da densidade, tá aqui o meu... Não, isso aqui ficou uma coisa muito feia. Vamos melhorar esse desenho, porque ninguém merece. Aí, agora ficou mais bonitinho. Então, eu estou aqui, ó, as partículas estão mais soltas. Aqui dentro eu tenho a areia. Aqui eu tenho uma densidade. Aqui eu tenho uma densidade menor na areia fofa do que na areia compactada. A minha densidade que é o quê? Massa por volume, aqui, menor. Então, o que vai acontecer? A tendência é ela ter uma deformação até maior,
e aí, a partir de dado momento, ela rompe. Reparem que elas vão romper basicamente igual, né? A ruptura ocorre aqui. É praticamente igual. Só que a tensão máxima da compactada é maior que a tensão máxima, que vai ser dada aqui, da minha areia fofa. Tá? Então, a areia compactada suporta uma tensão maior. E a areia fofa suporta uma tensão menor. Então, se a gente for analisar isso, aí, pessoal, a gente vai ter o quê? Que a compacidade de um solo, né? Comparando com a pressão de adensamento, teremos curvas típicas de areia compactas. E a resistência ao cisalhamento máximo será representada pela tensão. Está aqui. Então, se a gente pegar o cisalhamento, vocês vão ver que eu tenho expansão, compressão. E eu pego aqui a deformação horizontal. Então, a areia compactada ela vai tender a expandir. Por quê? Porque ela está compactada, já está confinada, já tem uma densidade elevada. A areia fofa, primeiro ela vai comprimir para depois ocorrer a ruptura. Tá? Então, o volume ocorre o quê? Um aumento do volume na minha areia compactada. E ocorre uma redução na areia fofa, porque aqueles espaços vazios vão sendo primeiro preenchidos. Então, a gente chama de dilatância esse fenômeno aqui, ó, quando ela ocorre uma expansão. Tá? Envoltória de resistência. Então, para definirmos uma envoltória de resistência de um determinado solo, pegando o ensaio de cisalhamento direto, devemos dispor de vários corpos de provas que devem ser submetidos a tensões normais distintas. Aqui que eu falei. E falei lá no início, tá vendo? Aqui eu tenho tensão horizontal, aqui eu tenho tensão vertical. Tá? Então, eu vou ter que fazer essa variação de tensões horizontais, depois eu faço a variação em relação a tensões verticais. Então, eu vou variando estas tensões horizontais e verticais, mais de uma análise, mais de um tipo de amostra. Por quê? Nós temos que ter uma coisa chamada, quando trabalha-se com amostra, que é representatividade, ok? A representatividade nada mais é que você ter a repetição das informações, a repetição dos dados, para que ocorra, aí sim, você vai lá, gerou os dados, faz a plotagem, você tira a média, calcula o desvio padrão e você tem algo próximo do valor representativo para aquela porção de solo. Este é o conceito por trás, esta é a ideia embutida. Certo? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Estão entendendo? Ok, tranquilo. Beleza. Então, para valores intermediários de compacidade, ou seja, areia não... Ó, eu tenho aqui, ó. Vamos pensar em volume, tá? Com a mesma massa. A massa não varia. A areia fofa está aqui. A areia compacta está aqui. Né? A massa. A massa é X, igual para as duas. E aqui eu vou ter a intermediária. Então, eu não estou nem com ela muito compactada, nem com ela muito fofa. Eu tenho ela intermediária. A massa sendo aquela massa dada, essa massa M, igual para as três situações. Então, aqui eu tenho M de F, M de I e M de C, onde as três são iguais. Então, se eu tiver valores intermediários para essa compacidade da areia, se eu tiver valores intermediários para a compacidade da areia e pressões de adensamento de solos arenosos, a curva são semelhantes à dos solos compactos. Ocorre, porém, a redução de volume devido à tensão normal. Claro,
ela está aqui, aqui ou aqui, não interessa, ela vai tender a vir para cá. Por quê? Porque no ensaio eu aplico o quê? Força. E eu estou aplicando força e gerando o quê? Compressão na minha amostra, sempre. Então, se ela estiver aqui, ela vai vir para cá, e depois para cá. Se ela estiver aqui, ela vem para cá. Logo, a gente pode concluir que essa compressão ocorre mais em solos fofos do que os intermediários. Então, o aparelho de cisalhamento direto, na verdade, é um equipamento de deformação plana, pois não há deformação no sentido transversal, aquilo que eu falei, né? Nós estamos analisando, naquele caso, em particular, deformação horizontal. Então, ele não está considerando que eu tenho plano. Então, se eu pegar aquele esquema da aula 3.2, tá aqui, corta aqui, corta aqui. Então, eu tenho aqui horizontal, eu tenho aqui vertical. Então, eu só tenho a análise nesse ponto. Este cara é constante, tá? Então, ele é constante no vertical. Então, a deformação ocorre aqui, e aqui está meu anel fazendo análise, tá? Aquele anel, eu vou ter gerado. Aqui eu gero um reloginho da tensão, para cá, aqui uma tensão aqui. Então, aqui vai me dar cisalhamento, aqui vai me dar tensão normal. Ok? Apagar esses desenhos feios aqui. Bom, então, pessoal, dito isto, para solos argilosos, aí eu tenho que lembrar deste cara aí do comportamento. Eu já falei no começo dessa aula, né, de hoje, de sexta-feira, na 3.1, eu já dei exemplos e já dei milhões de exemplos para vocês. Por quê? O principal conceito trabalhado é vocês conseguirem mecanicamente visualizar o que ocorre com uma areia e o que ocorre com uma argila. Entender isto fará com que vocês desenvolvam uma capacidade muito boa, muito legal, para análise de solos, para que vocês consigam identificar o solo e o tipo de comportamento possível dele. Ou seja, olhei aquele solo, opa, olhei lá o meu SPT, eu estou com solo arenoso. Ah, ele tem menor capacidade de compressão. Mesmo uma areia fofa, mesmo a areia sendo fofa, ela apresenta melhor resistência à compressão do que um solo argiloso. Tanto ali que ele deu para nós, o que? Olha, se eu tiver uma areia intermediária, ela equivale a um solo compactado, tá? O quanto ela resiste de tensão, o quanto ela resiste de carregamento. Então, isso é um dado muito interessante, um dado muito importante, porque ele mostra para a gente o que de fato ocorre em campo. E aí a gente começa a associar aquele comportamento que eu expliquei aula passada, retrasada, e assim, eu venho dizendo, o tipo de ligação que a argila faz, ela acaba tendo coesão e automaticamente retendo água, mais espaços vazios. Então, é de se esperar que em solos argilosos, a razão de pré-adensamento muito baixo, o volume continua a diminuir. Né? Como assim pré-adensamento? Você vai fazer no solo, na tua amostra de solo, um pré-adensamento. Você vai dar uma reduzida no volume dele e antes de iniciar um ensaio. Porque você sabe que a argila, ela retém água. Se você... Aí, lembro das 3 características de ensaio. Seco, solo seco, a argila retém muita água, ela é muito porosa, então você vai ter que dar uma comprimida nela para reduzir aqueles vazios.
Opa, se for saturado, a argila retém água, né? Então, eu vou precisar também dar uma tirada dessa água. Estava escrito lá, drenagem, ou seja, eu vou dar uma drenada. E se eu for fazer ele com solo natural, lembrando que a argila já tem essa característica de reter bastante líquido, eu vou retirar um pouco dessa água também. Vou fazer uma drenagem parcial, meu pré-adensamento. Eu vou deixar ela pré-adensada para realizar o ensaio. Então, pessoal, seguindo dentro desta linha, e ele até importante, é comum em casos de argilas sensíveis aos solos submetidos a altas pressões. Então, no caso de ensaios cisalhados drenados, ou seja, peguei minha argila, dei uma drenada, tirei um pouco da água, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu estou trabalhando com, basicamente, peguei a argila supersaturada. Eu vou ter muito mais resultado da pressão, da tensão aparente em função da água, do que, propriamente dito, do solo. Aí eu volto lá na nossa aula inicial, lá na unidade 1, quando a gente olhou ali o perfil do solo e começou a olhar aquelas relações de tensões. Lá naquele início do nosso semestre, nós olhamos aquelas relações de tensões. Ao olhar as relações de tensões, a gente via que nós tínhamos que descontar a parcela da água, porque ela tinha uma influência sobre o maciço de solo, tá? Então, nós fazemos isso em laboratório fazendo uma drenagem. A amostra de solo deve daí ser inundada quando exposta na caixa de cisalhamento. Ou seja, para ela atingir uma condição de saturada e não de supersaturada. Quando ela é disposta ali para fazer o ensaio, o solo possui granulometria fina. Quem que possui granulometria fina? Característica das argilas, certo? E ele poderia formar tensões capilares, que não é o objetivo, tá? Então eu pego, dreno a minha argila, deixo aquela massa seca e aí eu umedeço para ter o comportamento real da argila, né? Então, ao fazer desta forma, eu elimino o problema, a influência da água, porque eu não quero analisar a influência da água. Areia não cimentada, ou seja, grãos soltos. Por exemplo, areia cimentada, professor, eu tenho, por exemplo, um saibro, uma areia bastante grossa, só que ela é unida. Ela foi cimentada. A gente diz que ela, né, os grãos estão compactos. Então, eu tenho que pegar a areia e trabalhar essa questão. Lembrando, na argila deformada, o que acontece? Areia com grão solto, argila deformada. Eu tenho que analisar a questão de aonde vão ocorrer o plano de cisalhamento, o meu plano de tensões. Então, se a areia possui um grão muito maior que a argila, voltamos no que nós vimos hoje, na área superficial. Ou seja, a minha argila possui uma área superficial bem menor do que a área superficial da areia. Então, como eu tenho essa diferença de área superficial entre a argila e entre a areia, acontece que eu vou ter um deslizamento, ou seja, um cisalhamento mais tranquilo entre os grãos, ok? Então, no caso da areia, esse ângulo de atrito interno pode ser obtido pela deformação controlada, que são próximos, né, ou um pouco superior comparados a um ensaio de tensão controlada.
Interpretação do ensaio de cisalhamento. Então, agora a gente vai entender como é que eu uso esses dados obtidos lá naquela máquina. Nós fizemos todas as análises e considerações para os dois principais tipos de solo, um solo arenoso, um solo argiloso, mas a gente tem que entender que como as coisas funcionam na prática. Na natureza, eu não vou ter um solo 100% arenoso, até vou, ou 100% argiloso também. Mas o mais comum é eu ter, como vocês já identificaram ao longo do semestre, que a gente foi falando de solos, nós temos solos silt arenoso, eu tenho um solo que pode ser argiloso, mas ele pode conter areia, ou seja, qual o percentual em cada um dos solos, ok? Então, eu tenho que analisar exatamente como é esta composição mineralógica do solo. Quanto que eu tenho de teor de cada, né? E como trabalhar esses dados. Como trabalhar esta informação. Então, eu não tenho como dizer, olhando para o solo, o comportamento é esse. Por isso que para fundações, por exemplo, o principal ensaio é o SPT, Standard Proctor Test. Eu vou lá, faço a penetração do cone, retiro as amostras, depois eu levo para o laboratório, eu levo para analisar, para ver e para caracterizar. E eu vou ver o percentual de partículas e eu vou saber exatamente quanto tem ali. Eu quero estes dados, qual é o cisalhamento dele, qual é a tensão normal. Eu vou submeter as amostras aos ensaios para obter essas informações. Tá? Na prática, pessoal, vamos lá. O usual na nossa engenharia do dia a dia. Você vai ter o SPT e ele vai trazer para você a interpretação e vai te dizer exatamente qual que é a nega ou a profundidade aonde não ocorre mais a penetração do cone. E ele vai te dar a tua camada de estabilização do solo. Ponto. Eu vou analisar agora, vou fazer uma obra de uma barragem, de uma mega estrutura gigantona. Eu vou precisar desses ensaios? Sim. Tá? Fazer uma hidrelétrica. Aí é uma outra história, uma outra relação que eu vou precisar levar em conta. Aí eu vou levar em conta esses dados e estes cálculos. Mas para as obras cotidianas, não. Para a pavimentação, também não. Na pavimentação, nós vamos trabalhar muito com o índice Califórnia, o CBR, ou seja, mais ou menos um balanço de quanto de carga resiste aquele solo aplicado em relação à compactação. Então, o ensaio CBR é diferente desse aqui. Ele não usa esses parâmetros. Ele tem outros parâmetros que vocês vão aprender na disciplina de estradas e pavimentação. Ok? Que eu acredito que deva ser no próximo semestre ou no outro. Então vamos considerar que foram preparados 5 corpos de prova de solo arenoso. E foi feito o cisalhamento. E as tensões variaram de 0,35 a 1,1. Olha só. Por que essa variação de 0,35 a 1,1? Porque, como nós estávamos falando, e repito, nós estamos trabalhando com solo. Ao trabalhar com solo, eu estou trabalhando com amostras. É diferente quando você pega, por exemplo, e leva para o laboratório amostras de concreto que devem, teoricamente, se foram feitas naquela mesma bitoneirada, os corpos de prova devem trabalhar com parâmetros muito semelhantes. Aqui não, é diferente, é solo. Tá? Então, cujos resultados são apresentados a seguir na figura que a gente vai ver, mostrando esse deslocamento horizontal, onde eu tenho um ângulo de atrito obtido pela nossa envoltória Mohr-Coulomb. Basicamente, círculo de Mohr. Tá? Onde ele tá analisando isso aqui, ó.
Opa, quanto deslocou e a ruptura. Isso são dados que a máquina vai te dando. Então, você vai tendo isso aqui, ó, a deformação em milímetros, aí eu pego para todas as amostras, a 10 milímetros, o que aconteceu? E aí eu tenho o comportamento. E assim por diante. Você vai plotando no gráfico e vai determinando. Ah, olha aqui, ó. Ele falou que variou porque, ó, essa foi a amostra mais resistente e essa a amostra menos resistente. Esses são os pontos de ruptura. E essas são as curvas características de comportamento das tensões normais no plano de ruptura, em relação às tensões cisalhantes. Ou seja, o deslocamento daquela caixa lá durante o teste. Tá? E a gente pode fazer uma interpretação, uma plotagem direta também, ó. E ao fazer a plotagem direta, isso aqui é chamado linha de tendência, tá? Linha de tendência. Se você tem um gráfico lá, uma curva, plotado pontos assim, ah, esse ponto aqui. Opa, daí veio aqui. Ah, daí veio aqui. Aí veio aqui. E daí veio aqui. E aí você vai e traça aquilo que é chamado linha de tendência. Que nada mais é que a linha de tendência, para tirar daqui, desses pontos, ele faz uma interpolação e aproximação. Ou seja, o Excel, ele atribui uma variação para cá e para lá, uma variação para cá e para lá, e a mediana dessa variação. E aí ele traça essa linha de tendência. Bastante comum essa ferramenta, a linha de tendência. Ao traçar a linha de tendência dos 5 corpos de prova que ele citou lá, eu consigo obter este cara aqui, que é o meu ângulo de atrito. Na verdade, pessoal, isto aqui é feito de forma automática, porque aquela máquina, ela não é uma máquina manual. Antigamente era. Ah, você tinha que pegar, analisar, anotar dados no papel, depois ir lá, traçar o gráfico, serviço para preso. Hoje não. Hoje ela é conectada e todas essas deformações é medida pelo software. O software já te dá aquelas curvas de tensão e deformação para cada uma das 5 amostras e ele te dá também, além disto, este gráfico e já te diz o ângulo de atrito e o valor dele. Tá? Então, se eu pegar aqui, seno e cosseno, aquilo que vocês já conhecem, já estão careca de saber. Aqui, no caso, é mais pela tangente, eu obtenho o ângulo de atrito. Tá? Então, e aqui o ensaio triaxial. Eu falei para vocês que a gente tinha ensaio na horizontal e na vertical. Aquele é o nosso ensaio na horizontal, mas eu tenho também o ensaio triaxial que vai ser na vertical agora. Tá? Então, aqui é colocado o corpo de prova, a drenagem. Observa esse tubo aqui, ó, ele está jogando a água para fora, fazendo a drenagem. Eu tenho pedra porosa e pedra porosa. Por que pedra porosa? Porque eu não quero saber o comportamento da água. Sai água. Eu quero saber o comportamento do solo. Então, eu tenho aqui uma tensão e outra tensão, que são mantidas constantes. Agora, as constantes estão na horizontal e aqui eu tenho a variação. Tá? Mas é basicamente o que a gente viu na horizontal, agora aplicado na vertical. E ele vai me dar os mesmos resultados. Se vocês observarem isso aqui, eu tenho força sendo aplicado por uma área e eu tenho tensão. Força por área. E se vocês olharem para este procedimento, pensar, professor, esse negócio parecido com o ensaio de compressão no concreto. Exatamente.
Só que concreto é rígido, ele tem a argamassa que faz a união entre os grãos, intergranular. O solo não. Então, o solo eu não posso, solta o solo aí. Manda ver no solo, na máquina de compressão. Acabou. Você não faz ensaio nenhum. Porque você vai ter uma variabilidade muito grande de resultados. Então, você precisa ter uma repetição das condições. Então, esse equipamento de ensaio triaxial, um ensaio normal, né, ocorre através do que? A aplicação da pressão hidrostática externa. Por quê? Porque eu quero manter durante meu ensaio a minha pressão constante. Então, eu tenho que ter uma constante em qual plano? Se eu estou trabalhando agora com a vertical, o meu plano horizontal fica constante. Então, eu analiso o deslocamento da minha amostra no plano, no plano vertical, o horizontal ele fica constante. E uma carga vertical, por meio de pistão, é aplicado. Então, a pressão externa pode ser aplicada mediante colunas de mercúrio, que são normalmente dispostas em série, porém, esse sistema costuma apresentar problemas de perda de pressão e vazamento. Na verdade, o que ele está dizendo? Olha, aqui, essa parte de cá e a parte de cá, onde eu vou gerar a pressão constante, eu posso ainda ter algum problema e não ter esse vazamento. Olhando isso de cima, eu tenho isso aqui, ó. Aqui está o solo, que vai receber essa força aqui de compressão. E aqui eu tenho a envoltória, que mantém a minha pressão constante. Esse é o ensaio. Ok? E adivinha aqui que ele vai traçar, não vou repetir, né? Nossa curva de tensão cisalhamento, com os 3 pontos aqui, e aqui me dá o máximo, tá? Mesma coisa. Mesma coisa. Aqui eu posso ter ensaio tensão controlada e tensão deformação com a deformação controlada. Ou seja, aqui eu controlei a tensão, aqui eu controlei a deformação. Eu controlei aqui, ó, deformação. Repare que ele vai dar mais ou menos a mesma característica, a mesma distribuição. Novamente, máximo aqui, elástico nesse ponto, ocorre deformação, e aqui a parte da ruptura. Tá? Então, agora, o ensaio, equipamento de ensaio para solo arenoso, os valores finais das tensões desviadoras vão ser independentes do grau de compacidade inicial das mesmas. Né? Então, no triaxial, já se torna irrelevante se a minha areia, qual a condição da minha areia. Se ela é fofa, intermediária, ou se ela está compactada. Por quê? Porque o ensaio vai fazer com que ele atinja valores de tensão, e é como ele tem a drenagem da água nesse ensaio, a própria drenagem da água, ele vai deixando somente o solo ali, e ele vai, no início do solo, aquele carregamento inicial, ele vai compactar. Então, por isso que eu posso desprezar a compactação. Mas a deformação da areia fofa ainda vai ser maior que na areia compacta. Tá? Então, esses ensaios de tração, é comum que a amostra seja estrangulada. Claro que ela vai ser tracionada ou comprimida até a ruptura. Então, a função da drenagem daquelas amostras, ela tem algumas coisas distintas para a gente ser analisada. Tá? Então, eu tenho a questão de fazer o ensaio drenado, não drenado, e eu posso fazer ele drenado rapidamente, ou seja, eu ainda posso ter uma variação dentro da
de como eu irei fazer a drenagem do solo. Então, esses ensaios drenados, é suposto que a distribuição de tensão no corpo de prova é uniforme. Então, ou seja, se eu fizer uma drenagem muito rápida, esse é um detalhe. Eu tenho que especificar que o ensaio foi de drenagem rápida, porque ao realizar uma rápida drenagem, automaticamente eu posso mudar essa relação de distribuição uniforme de cargas. Então, isso é um cuidado do qual eu tenho que ter. Então, aqui, pessoal, já está finalizando. Se eu pegar agora e começar a comparar o círculo de Mohr em relação àquelas envoltórias do ensaio drenado, ensaio não drenado, drenado e drenagem rápida, eu posso traçar as envoltórias do círculo de Mohr. Por quê? Evidentemente, eu vou ter uma variação na aplicação de carga. E olhando agora esta reta aqui, e eu tenho alguma coisa aqui que se chama coesão. Ah, eu tenho coesão? Tenho. Então, isto aqui é que tipo de solo que a gente está tratando? Isto é uma pergunta. Estamos no final da aula. Vamos lá, pessoal. Força aí que estamos terminando. Mas esse tipo de solo aqui, solo argiloso. Por quê? Porque ele contém coesão. Solo arenoso, ele não possui valor de coesão. Lembram? Então, mais ou menos isso, fazendo uma analogia, eu vou ter ele aqui, ó. Atenção, de cisalhamento, a gente pode fazer interpretações dele. Agora, drenado. Aqui. Opa! Não drenado, ou seja, essa interpretação se dá por quê? Ele drenado. E por que ocorre essa variação? Eu vou aplicando carga. Porque, lembra, tensão, eu tenho duas tensões, uma constante e uma outra que está ocorrendo. Beleza. Se eu sei disso, que eu tenho duas tensões, uma aqui, outra aqui, né? Ah, legal. Ah, então tá. Então a próxima tensão, eu venho aqui. Ah, tá. Esse outro círculo está aqui. E assim por diante. Ele vai evoluindo até chegar nessa máxima. Beleza. O que está acontecendo? Ele não foi drenado, não teve drenagem nenhuma. Então, isto aqui é um comportamento que ele vai até que ele atinja capacidade realmente de carga, que é essa aqui, ou seja, ele está expulsando a água. Aqui ele está totalmente drenado. Opa, comecei lá, muita água. Aqui, opa, aqui a água não está tanta. Até chegar nesse aqui, onde ele tem o ensaio real do ensaio, desconsiderando a água. E esse aqui com a drenagem rápida, aí que tá, veja que a variação é pequena, ele deveria variar isso aqui, subir. Exatamente como esse aqui, por exemplo. Por que ele não faz essa variação? Porque o ensaio, neste caso, drenagem rápida, são obtidos 3 círculos de Mohr com tensões totais cujos diâmetros são iguais, tá? Como eu fiz uma drenagem muito rápida, não adianta eu tentar forçar a amizade, né? Porque ele vai ter água e ele vai ter variação de tensões. Então, eu vou analisar em 3 ensaios com o círculo na mesma condição. E dessa forma, essa reta horizontal
está me dando aqui, ó, a minha coesão. E aqui se explica por que eu fiz isso aqui. Peguei a aula 3.2, que era a teoria de Moore, fui para 3.1, onde a gente viu cálculos de Moore. Daí eu vim para 3.3, onde ele aprofunda esses conceitos nessa parte final. Então, essa foi a sequência para a gente fechar. Eu achei melhor começar por essa, vir para cálculo e aqui a gente fecha novamente com a teoria. Pessoal, dúvidas, perguntas? Chegamos ao final da 3.3, de forma que a gente conseguiu aquilo que era necessário, que era ajustar o nosso calendário, porque a gente estava com a aula 3. A gente estava com nós continuando assim, sem avançar uma aula, nós teríamos a aula na próxima semana a 3.3, certo? Não tem nenhum problema, podemos ter a 3.3. Só que a nossa prova é dia 28. A entrega da prova é 28. Então, nós temos 14 e 21. Então, 14 e 21, mais 2 aulas, e nós temos toda a unidade 4 com 3 aulas para ver. Nós iríamos, se a gente continuasse nesse ritmo, chegaríamos no final com uma aula para 3 sessões. Ficaria pesado. Então, por isso que a gente fez a 3.2 com muitos conceitos em uma única aula, e a 3.1 e a 3.3 em 2 aulas, onde a gente viu bastante cálculo e depois na segunda parte a gente viu teoria, mas elas são todas elas correlacionadas. Agora a gente parte para 4.1, que é um assunto totalmente diferente. É assunto novo, que é a aula que vem. Dúvidas, pessoal? E daí, conseguiram pegar? Não, tranquilo. Tá tranquilo, professor. Então, beleza. Bom fim de semana para vocês. Só ficaram os dois, o resto entrou, passeou, saiu, foi embora. É isso aí, professor. É,